Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, a todos que acompanham aí esse canal. Eu venho aqui estar trazendo um testemunho para a edificação da fé de todos que me ouvem, me acompanham. E primeiramente é para a glória de Deus, é para a exaltação de Deus. Primeiramente eu estou aqui para testificar, acerca do que o nosso Senhor Jesus tem feito na minha vida, E nada mais do que trazer esse testemunho para glorificar a Deus e edificar a fé de vocês. Porque sabemos que todos nós, meus irmãos, passamos lutas, passamos tribulações. Só que nós precisamos de força em certas tribulações. Certas tribulações parece que a gente não vai conseguir vencer. E a palavra de Deus, ela vai realmente nos trazer essa força que nós precisamos. Eu quero testificar acerca do que aconteceu alguns anos atrás, para a glória de Deus. Bom, eu estou aqui com uma carta aqui, deixa eu ver se eu acho ela. Aqui está uma carta que eu escrevi, em 2018. Carta para Deus. Aqui está uma oração que eu fiz para Deus. E o bom de eu ter escrevido essa carta é que eu guardei ela e esqueci dela. Sábado, se eu não me engano, ou foi domingo, eu encontrei essa carta. Eu estava lendo essa carta e aqui eu vi algo que eu pedi para Deus no meu momento de tribulação e Deus ouviu, que se cumpriu. Então é maravilhoso, meus irmãos, ver o nosso Senhor trabalhar na nossa vida. Eu me alegro hoje nas tribulações passadas que eu passei. Sofri um pouquinho, foi algo necessário, meus irmãos. Deus, ele prepara a gente, para o combate. Porque nós somos guerreiros, somos soldados de Cristo. Então todo bom soldado, ele tem que ser preparado. E vamos acompanhar a Bíblia, a palavra de Deus. Abre a sua Bíblia em Romanos 5. Vamos ver o que diz em Romanos 5. Acompanha comigo. Romanos 5, versículo 3. Não só isso, mas nós até das tribulações. Pois sabemos que a tribulação produz a paciência. A paciência prova a fidelidade. E a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Que palavra maravilhosa, Tribulação traz pra gente muito aprendizado. Tribulação traz pra gente paciência. A paciência, ela vai provar a fidelidade, A paciência vai provar a nossa fidelidade para com Deus. E a fidelidade vai comprovar e produzir a esperança. E a esperança, ela não engana. Palavra maravilhosa, meus irmãos? Pois até das tribulações, Deus é glorificado. Mas esse não é o versículo aqui de base ainda. Eu vou estar lendo aqui também em Salmos 126. Salmos capítulo 126, versículo 5. Acompanha comigo aí na sua Bíblia. Vamos ler? Diz assim, está escrito assim. Salmos capítulo 126, versículo 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria,
Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Amém? Então veja bem, meus irmãos, que para ter vitória tem que chorar, tem que sofrer. A Bíblia vai dizer que o choro pode durar por uma noite, a noite inteira. Nas trevas, na escuridão, tem um choro. Mas nós devemos nos alegrar que vem pela manhã alegria. O choro dura a noite inteira, mas amanhã, pela manhã, vem alegria. Porque a alegria vem na luz. Nas trevas nós temos tribulações, é guerra, mas na luz nós temos vitória. Então é isso aí, meus irmãos. Eu quero agora relatar o que aconteceu nessa data aqui, em 2018, dia 10/6/2018, eu escrevi uma carta para Deus. Uma carta essa que me rendeu 2 páginas. Uma carta de frente e verso. Aqui eu faço uma oração para Deus. Um clamor, pedindo socorro a Deus. É meio emocionante de contar, meus irmãos, sabe? É meio emocionante de contar porque foi um dos momentos que eu mais sofri na vida, meus irmãos. Humilhação, afronta do inimigo, opressão, todo tipo de tribulação, meus irmãos. Mas eu posso falar para vocês, essas tribulações foi o momento em que eu mais orei na minha vida, meus irmãos. Depois de ser afrontado, eu ia dobrar meu joelho e orar, chorando a Deus. Cheguei a orar 2 horas direto, de joelho no chão, meus irmãos. Cheguei a jejuar 4 dias direto, sem comer e beber direto, sem entregar o jejum. Por conta dessas tribulações que eu sofri, foi o tempo em que eu mais fiz a obra de Deus. O tempo em que eu mais fiquei na rua fazendo a obra de Deus, porque eu não tinha prazer em ficar na minha casa, onde eu vivia há 2 anos atrás. Então, depois eu vou estar lendo um pouquinho dessa carta. Não sei se eu leio ela, porque é algo que eu fiz para Deus, né? Uma oração que eu fiz para Deus. Mas essa carta eu vou ler ela. Deixa eu ver qual que é a primeira. Tá, então vamos lá. Bom, começa assim a minha escritura para Deus. Meu Pai, neste momento te escrevo esta carta como um desabafo, te pedindo que o Senhor venha tirar todo o abatimento da minha alma. Te peço, meu Pai, e faço esta carta como oração. Na presença de Jesus te peço que através do teu Filho amado, o Senhor possa me ouvir. Meu Papai, aqui nesta carta eu venho de uma certa forma desabafar com o Senhor, pois muitas vezes me encontro cheio de problemas que não consigo resolver, mas me entrego totalmente a Ti, ó Senhor. O Senhor é a solução para os meus problemas. Meus problemas não são materiais, mas sim espirituais. E o Senhor é o único que pode me ajudar a superar. Eu te peço que quando terminar de escrever esta carta, o Senhor já possa ter tirado as minhas aflições e o abatimento espiritual. Te peço, Senhor Jesus, que esteja comigo para todo o sempre e que jamais me desampare, pois o Senhor é o meu refúgio. E eu sei que já estamos no fim dos tempos e que muito em breve o Senhor nos buscará. Então nos alegraremos em Tua presença
e então nunca mais haverá aflição, nem sofrimento, porque estaremos contigo. Senhor, te peço que quando o inimigo vir contra mim, me abrace e segure em minhas mãos. Te peço que esteja comigo até o grande dia do fim, do sofrimento. Quero te pedir aqui que o Senhor possa nos dar a vitória na presença de Jesus. Senhor, nos traz paz e alegria, nos coloca em um lugar onde teremos a paz do Senhor, pois eu tenho vivido em lugar onde há mais xingamento e murmuração do que oração e clamor por paz. Pois tem sido muito difícil para mim ter que lidar com tantos problemas, onde não há misericórdia. Também existe muito egoísmo, muita inveja, humilhação, falsidade, arrogância, enfim, muitos problemas. Mas eu estou aqui em tua presença, clamando por misericórdia. Clamo por misericórdia e também por dias melhores de paz, de alegria. Te peço que nos tire daqui, mas peço também que possa mudar a vida deste povo. Sei que não preciso dizer nome de quem é, porque o Senhor já sabia que eu te escreveria esta carta e conhece cada um de nós. Vou guardar esta carta com muito carinho para que o Senhor possa olhar e ler. Esta carta ficará por alguns dias em meu travesseiro, por debaixo. Eu te peço que me ajude. Peço todas essas coisas na presença de Jesus. Amém, meus irmãos? Então eu li essa carta e eu quero que vocês entendam que esse momento que eu escrevi essa carta, eu estava morando num barracão. Ficava ao lado da casa da minha sogra, no mesmo lote. Entre o meu barracão e entre a casa da minha sogra, o que separava nós era uma área. Do lado a casa da minha sogra, no meio da área, e nessa área a porta do barracão onde eu morava com a minha esposa. E em seguida ela engravidou e teve minha filha, e nós criamos a minha filha lá. Eu abri a porta, eu tinha contato com eles, não tinha como eu não ter, embora seja que eu me separava dentro daquele barracão para Deus. Aquele barracão era quente, telha eternite baixinha, um único cômodo, aonde nós fazíamos tudo ali dentro. Tudo assim entre aspas, porque nós não tínhamos um banheiro. Aí a gente dividia o banheiro com a minha sogra. Então ali naquele lugar, eu estava desempregado, e eu tinha uma família para sustentar. Na verdade, minha esposa estava grávida e eu desempregado. Esses momentos foram um dos momentos que eu mais jejuei, que eu mais orei, que eu mais fiz a obra de Deus. Foi um dos momentos que eu tive uma das experiências mais maravilhosas com o Senhor. Teve noite em que eu senti o anjo do Senhor me visitar. Foi experiências maravilhosas que eu tive. Eu subia no monte para orar, porque dentro daquele barracão não conseguia orar. Porque lá, enquanto eu estava lá dentro orando, lá fora o povo estava fazendo bagunça, porque era a mesma coisa de eu estar dentro da casa da minha sogra. Então era muito barulho, muita bagunça, ninguém respeitava o meu momento com Deus. Até mesmo porque eu ficava 1 hora orando ali, duas horas. Quanto mais eu sofria, mais eu orava. Vocês vão ver aqui que no final, que eu pedia socorro a Deus, falando que tinha muita inveja, que tinha muita... Deixa eu ver aqui, muita... No final eu falo que tinha muita inveja, deixa eu ver... Murmuração, muitos problemas, muita humilhação, egoísmo, falsidade, arrogância. Por quê?
Minha sogra, ela mora com um homem no qual não é o marido dela, porém, ela, assim eles vivem como se fosse marido. Porém, é um homem que ela simplesmente está com ele há muitos anos, sendo que ela está casada com outro homem no papel, que é o pai da minha esposa. O que está casado no papel, o que está com ela seria o suposto marido dela atual, né? Eu falo suposto porque, segundo a lei, está em adultério, está vivendo como amante, né? Inclusive a igreja dela, essa igreja a qual eu vim, eles apoiam esse relacionamento e falam que não tem nada a ver. E eles estão desesperados para batizar esse homem, para que ele tome conta da igreja. Para vocês verem de onde eu vim. Eu vim dessa igreja na qual eu era cego, mas não é isso que eu quero contar. Bom, as aflições que eu passei lá foi o seguinte. Eu orava, e quanto mais eu orava, mais o diabo tomava o corpo deles contra mim. Me xingava, o marido da minha sogra, ele me xingava, ficava falando de mim, e às vezes eu escutava, às vezes eu tentava conversar de uma forma bem pacífica, de forma bem clara, porém, o que estava nele, meus irmãos, fazia com que ele ficasse tão, mas tão bravo, que por diversas vezes ele quis me bater. Teve um momento que nós estávamos cara a cara. Eu fui tentar conversar com ele. De repente parece que Satanás tomou o corpo dele, não manifestado, mas simplesmente ele ficou sem domínio. E ali eu olhava no fundo do olho fixamente, repreendia o demônio, falava: sai dele, Satanás. E eu repreendendo, e ali ele rungia os dentes e ficava rungindo os dentes, ficava tipo cuspindo na minha cara, assim, de tanto que ele ficava afobado, e armava os braços assim, ó, cara a cara, querendo bater em mim, e parece que alguma coisa segurava ele, ele não conseguia pôr a mão em mim. Para vocês verem o que um servo de Deus, às vezes, ele tem que passar, certo tipo de prova a gente tem que passar. Tudo tem um porquê, tudo tem porquê. Vocês vão entender no finalzinho desse vídeo o porquê que eu tive que passar por isso, o que eu aprendi com isso, o que eu aprendo com isso. Algumas vezes ele me afrontava cara a cara para que eu pudesse revidar ou pôr a mão nele, ou ele queria me tentar. Ele falava que eu era covarde, que eu não era homem. Ficava me provocando para que eu tivesse alguma reação, batesse nele. Mas como que eu ia fazer isso, meus irmãos, se eu estava em espírito? Satanás queria destruir com a minha fé, queria destruir com a minha vida espiritual, queria me fazer cair, queria me fazer desviar. Foi muitas vezes Satanás tentando me fazer desviar, enquanto isso eu fazendo a obra, jejuando, orando e passando essas aflições. Como eu estava desempregado, às vezes eu não tinha o alimento, né? São coisas que eu não vou entrar em detalhe porque não tem o porquê. E esses momentos eram um momento de humilhação, porque eu não tinha dinheiro. O que eles faziam? Comia do bom e do melhor, comprava, comia na nossa frente, não oferecia. E muitas vezes a gente não tendo nem como fazer o alimento. Quando tinha um arroz, não tinha um óleo. Quando tinha um óleo, não tinha um arroz. Era para vocês verem que a gente tem que passar por essas coisas, para vocês verem que tipo de tribulação a gente passa às vezes. Então, meus irmãos, chegou ao ponto da minha esposa ser agredida, porque ela não estava revestida, nunca teve compromisso com Deus, embora seja que ela me levou para a presença de Deus, porém ela não permaneceu. Quero que vocês entendam, é uma luta que eu ainda passo para ela poder se converter. Porém, ela não me impede de fazer a obra de Deus, mas Satanás, através da vida daquele homem, conseguiu tocar nela. Ele agrediu ela enquanto eu estava dentro do barracão e ela lá na área, lá fora. Aconteceu que ele pegou pelo braço dela, apertou com muita força, empurrou ela.
se eu tivesse na carne, meus irmãos, eu tinha feito besteira. Que homem que vai conseguir ver sua esposa sendo agredida por outro homem? Satanás fez de tudo para me derrubar ali naquele lugar. Então, meus irmãos, depois de muito sofrer, 2 anos, ou não lembro exatamente, mas foi mais ou menos 2 anos nesse lugar, dessa forma, eu me lembro que o pastor Júlio César, que muitos perseguem e falam mal dele, e muitos estão blasfemando, falando, às vezes pelo que fala dele, lembro que ele fez um incentivo, falou, olha, escreva uma carta para Deus e coloca debaixo do travesseiro, vocês vão ver que coisa maravilhosa que Deus vai fazer. E eu fiz essa carta, meus irmãos, uma oração sincera para Deus, deixei debaixo do meu travesseiro, se eu não me engano, por 3 dias, e guardei ela depois na Bíblia, e está aqui até hoje. Agora vem a parte boa, né, do testemunho. Vivia naquele barracão, um cômodo só, falta de privacidade, de paz. Hoje eu vivo nessa casa. Essa casa dá 10 vezes ou mais o tamanho do barracão. Eu não compartilho essa casa com ninguém, além da minha esposa e da minha filha. Essa casa não é minha, eu não sou proprietário dela. Mas porém não pago aluguel. É a casa da minha mãe. Minha mãe mora na roça e eu tô aqui de favor. E essa casa aqui é um sobrado, né? É um sobrado. Embaixo aqui tem um galpão onde era a oficina mecânica do meu pai. E hoje eu tenho todo esse espaço para poder orar a Deus. E eu dou graças a Deus, meus irmãos. E como eu dou graças a Deus? Muitas vezes olhando para essa situação que eu estou hoje, eu me emociono e dou graças a Deus. Porque olha para vocês verem, agora vocês vão entender o porquê dessas tribulações. Bom, a gente que serve a Deus, a gente está num combate espiritual 24 horas. No mundo espiritual é 25, é 1 hora a mais, tá? No mundo físico é 24 horas. Agora, pelo que eu sei, no mundo espiritual é 25 horas. Então, como eu faço a obra de Deus, estou pregando na rua, eu tenho que ser preparado, porque é muita guerra, é muita luta, é muita tribulação. Então hoje, meus irmãos, por mais prova que eu passo, por mais que às vezes eu tenha uma necessidade de alguma coisa assim, meus irmãos, é como se eu não tivesse mais luta. Juro por Deus, hoje é como se eu não tivesse mais luta. Eu passo luta, mas eu não vejo como luta, eu não consigo ver as lutas. Eu fico falando, Deus, cadê as lutas? Porque eu fiquei forte, eu fiquei resistente à humilhação, à perseguição, à calúnia. Eu fiquei resistente, mais forte, para aguentar pedrada, para aguentar humilhação, para aguentar todo tipo de afronta do diabo que vinha. Então hoje eu dou graças a Deus, meus irmãos, porque é como a Bíblia diz, choro pode durar por uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então, para a gente ter vitória, primeiro a gente tem que levar pedrada. Para a gente poder se alegrar, primeiro a gente tem que sofrer. Então é isso, meus irmãos. Deus é Pai, como o ditado popular, né? Deus é Pai, Deus não é padrasto. Então a gente só tem que ser fiel a Deus até o fim e pedir misericórdia para aguentar, porque não é fácil aguentar não. Mas pelo menos eu não senti vontade de sair fora do barco. Quanto mais Satanás ele me dava pedrada, mais eu fazia a obra de Deus. Quanto mais vinha as tribulação, humilhação, quanto mais vinha, eu jejuava, eu estendia. Hoje eu sofri afronta, hoje eu vou estender o jejum mais. Eu ia fazer só 2 dias, não, eu vou fazer 3. Tô sentindo bem, vou fazer 4. E hoje eu dou graças a Deus, meus irmãos. Graças a Deus, hoje
tenho privacidade na minha casa, sabe? Eu tenho paz. Sabe o que eu aprendo hoje, meus irmãos? Eu olho para aquele homem, eu peço misericórdia a Deus, mas eu estou entendendo, meus irmãos, estou entendendo que esse homem ele já blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Infelizmente, eu acredito que aquele homem, esse homem, o marido da minha sogra, que me afrontava muito, eu acredito que ele já blasfemou contra o Espírito Santo, meus irmãos. Como é que pode? Não converte de forma alguma, nem ouvindo a palavra. O tanto que eu jejuei pela vida desse homem, daquele casal, tanto que eu orei de madrugada, fiz propósito e mais propósito, não muda, meus irmãos. Parece que tem um espírito do anticristo no corpo dele. Eu preguei, eu tentei pregar para ele, eu mostrava os versículos, eu falava com ele, mas não entrava, a palavra não descia. É tipo, a palavra entrando e saindo, entendeu? Não dava ouvido, não tava nem aí. Por que eu acho que ele blasfemou, meus irmãos? Muitas vezes ele deu risada na minha cara, falando, o Espírito Santo que habita dentro de você, é? E o próprio lábio dele confessou que era demônio dentro de mim. Muitas vezes. Pelo menos umas 3 vezes eu ouvi isso dele. Eu não me recordo exatamente, mas ele falou que dentro de mim tinha demônio. Ele deu risada, gargalhada na minha cara, falando que dentro de mim não tinha o Espírito Santo. E o mais triste, meus irmãos, é que é evangélico. Da igreja que eu vim, eu saí de lá, Deus me abriu os olhos e eu vi tudo errado, eu não vi nada certo ali dentro. Eles aprovam esse casamento que minha sogra tá, e eles querem urgentemente batizar esse homem. Esse homem ele blasfema quase todos os dias do nome de Deus. Deus está falando comigo. Ele fica falando, Deus está falando comigo, Deus está me revelando, Deus está falando. Deus me falou que ia chover. O Deus dele é fofoqueiro. Deus falou que ia vir um homem aqui, sabe? Então ele blasfemou contra o Espírito Santo. Acredito que no momento que ele falou que o que estava dentro de mim era demônio. Jesus fala sobre isso. Fala, olha, os fariseus, se eu não me engano, fala, olha, ele expulsa os demônios pelo espírito do Belzebu, porque tem Belzebu. Jesus fala, olha, toda sorte de blasfêmia lhe será perdoada contra o Pai, contra o Filho, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Ou seja, no final Jesus fala, eles blasfemaram porque eles falaram que o que estava dentro de Jesus era o espírito do Belzebu, sendo que era o Espírito Santo. Então é assim que a pessoa blasfema. E hoje eu dou graças a Deus, né? Eu estou bem com Deus, mais do que nunca. Fico feliz, sabe, de ter vencido essas tribulações. E minha mensagem de esperança para você, porque todos nós que servimos a Deus verdadeiramente, nós vamos ser caluniados, vamos ser xingados, vamos ser odiados. Quem disse que eles gostam de mim? Minha sogra acha que eu sou um fanático. Minha esposa, ela crê em tudo que eu falo. Ela está próxima a se converter, eu acredito. Porém, a minha sogra dá risada e não dá crédito a nada do que vem de mim. Se minha esposa falar que eu falei tal coisa, ela dá risada e fala que eu sou fanático. Então a luta nunca vai acabar, porém, essas lutas me trouxeram força. Eu quero que você dá graças a Deus pela sua luta e ora a Deus para você suportar mais um pouquinho da sua luta, porque ela vai te produzir força, ela vai te trazer armaduras, vai te preparar para combates grandes, porque nós estamos numa guerra. Meus irmãos, esse é meu testemunho. Agora eu posso me alegrar, pois o choro passou, toda lágrima foi enxugada, e eu dou glória a Jesus Cristo. Amém? Espero que seja de grande valia, né?
esse testemunho na sua vida. Eu senti de Deus de fazer isso ontem, porém orei a Deus